pessoal, Daniel Escoco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, lição número 56, cuidado com a busca incessante por prazeres. Vamos lá, essa lição está um pouco relacionada com aquela onde eu falei sobre buscar responsabilidades ao invés de buscar a felicidade, justamente porque se você ficar na cabeça de buscar a felicidade, você pode acabar associando que alguns prazeres te dão essa felicidade, então é isso que você deve fazer na vida, né? O maior parte do tempo possível e o maior esforço que você vai dedicar vai ser pela busca desses prazeres, porque eles te dão essa felicidade. Mas isso é um pensamento que no curto prazo pode funcionar, no médio ou longo prazo pode trazer consequências bem perigosas aí para a vida de qualquer pessoa. E antes de falar do quais são e por que essas consequências, tem um ponto interessante que é, talvez exista, né, na maior parte das pessoas, essa busca natural por prazeres, por felicidade, porque no passado, né, falando ali do homem das cavernas, isso ajudava na proteção, né, e, portanto, na manutenção ali da espécie, né, ajudava com que o homem prosperasse. Exemplo, você precisava, vamos falar de novo do homem das cavernas, você precisava buscar comida, né? Você estava com fome, era uma situação muito mais difícil, não tinha supermercado para você ir lá comprar um pão, um leite. Então o se manter nutrido já era um desafio enorme, né? E o comer é um prazer, né? Quando você come ali uma fruta, uma carne. Então estava junto, né? A sobrevivência com a busca desse prazer da comida. Mesma coisa do fogo ou de achar um abrigo. Estava com frio, condições adversas climáticas, se ficasse na hora livre ia morrer, não tinha roupa ou tinha roupas ali rudimentares, então conseguir fazer o fogo, conseguir achar um abrigo era prazeroso e ao mesmo tempo garantia, né, andava de mão dada com a sobrevivência. Então isso talvez esteja no nosso DNA, né? No passado, como eu falei, quase tudo que era prazeroso era positivo, né, para aquele ser, era positivo para a sobrevivência, para o bem-estar. Porém, com o advento, né, do homem moderno, industrialização, manipulação de alimentos, etc., essa regra meio que se perdeu. Então, hoje existem uma série de coisas que dão prazer, muitas vezes um prazer muito grande, mas são nocivas ao ser humano, vão contra a sobrevivência dele no longo prazo e não mais a favor, como era antigamente. Então, a gente tem esse dilema aí, essa mudança que acabou deixando tudo mais conturbado. Vou dar alguns exemplos do que são esses prazeres, né, que hoje em dia podem ser nocivos ao ser humano. Alguns deles em dose adequada, né, ok. Alguns até são positivos para o ser humano, já vou falar de quais. Mas quando se vira, como eu falei no título da lição, uma busca incessante, né, aí sim pode começar a ter problema. Vamos lá. Drogas leves como álcool, cigarro, colocaria o próprio açúcar aqui. Começou a virar uma coisa muito frequente, então muito açúcar, a pessoa começa, né, querer comer muito doce, sempre, começa a aumentar de peso, começa a ter consequências negativas para a saúde, ou começa a beber muito, ou começa a fumar muito, e aí, seja o açúcar, seja o álcool, seja o cigarro, começa a virar aquela fonte de prazer muito importante na vida dessa pessoa, então ela está sempre, né, buscando ter isso com frequência. Pode trazer consequências muito perigosas para a saúde dessa pessoa, e às vezes até socialmente, né? Ou nos relacionamentos, né? A pessoa às vezes pensa num relacionamento, começa a ganhar muito peso, pode ter um problema com seu parceiro, com seu marido, com a sua esposa. A pessoa começa a beber muito, pode ter um problema também com o marido, com a esposa, com filhos, no trabalho e por aí vai. Falei das drogas leves, drogas pesadas, né? Não precisa nem falar também as consequências que podem ter. Então, cocaína, crack e por aí vai. Note também que vira uma fonte de prazer muito grande, né? Segundo, né, o que se diz, o prazer ali, o barato de você, né, usar essas drogas é uma coisa muito forte, justamente por isso que gera uma dependência química fortíssima também. E aí talvez esse seja até o exemplo mais claro, que a pessoa fica viciada naquela fonte de prazer, ela vai eclipsar todas as outras fontes de prazer naturais que a gente tem na vida,
E até por isso, né, volta com aquele ponto que eu falei, é justamente por isso que talvez o melhor seja deixar de lado essa busca por prazeres, não ser prioridade na sua vida, e sim a prioridade ser responsabilidades, né? Servir outras pessoas, prover e proteger a sua família, seus filhos. Então você abre mão em boa parte, óbvio que você vai continuar, tem que continuar tendo um pouco de prazer na vida, mas vão ser os prazeres mais naturais, né, que vêm dessas questões. Então o prazer de conviver com seus filhos, o prazer de sair com a sua esposa, o prazer de fazer uma viagem, são coisas mais do dia a dia e não tanto ligadas ao eu, não focado no seu prazer pessoal, e sim também no prazer de todos, proporcionar o prazer aos que estão ao seu redor e assim por diante. Só para completar, né, falei das drogas leves, drogas pesadas, tem um jogo de azar também, muitas vezes, muitas pessoas acabam caindo nisso, acabam virando uma fonte de adrenalina, porque você apostar, e aí você tem aquela chance de ganhar, às vezes ganha, a maioria das vezes perde, às vezes ganha, dá uma adrenalina muito forte, dá uma sensação, né, de estar vencendo, e aquilo é viciante também, muitas pessoas acabam ficando viciadas nisso, estão sempre buscando, né, aquela próxima adrenalina. Videogame, você vê, mesmo questões que em doses pequenas podem até ser positivos para uma criança, jogar videogame de vez em quando pode ajudar, né, a desenvolver raciocínio lógico, agilidade mental, etc. Mas, muitas vezes, crianças, adolescentes e até adultos acabam usando isso como válvula de escape, como fonte de prazer. Às vezes a vida, em quase todos os aspectos, está ruim, não está do jeito que aquela pessoa gostaria. Então, no mundo virtual ali do videogame, acaba sendo muito mais prazeroso e a pessoa acaba jogando cada vez mais. Sexo é outro exemplo, que é importante para o ser humano, é até essencial, né? Não só para a reprodução, mas para o bem-estar também do ser humano. Em doses adequadas, ótimo, faz bem para a saúde e etc. Mas muitas vezes as pessoas também acabam ficando viciadas, né? E o sexo acaba sendo uma fonte de prazer, talvez uma das poucas que a pessoa tem na vida, então ela fica buscando aquilo incessantemente. Então, mesmo coisas que em doses, né, normais, videogame, sexo, são positivos para a vida da pessoa, quando fica exacerbado e vira aquela busca incessante pelo prazer daquilo, vai ter efeitos muito negativos, né? É como se a pessoa ficasse ali numa rodinha, como se fosse um hamster, né, que está na rodinha, que anda, mas não sai do lugar. Então, ou seja, a analogia seria, ela corre para buscar esses prazeres, mas na vida, nas coisas que contam, ela não sai do lugar. Na realidade, muitas vezes ela vai até para trás, acaba até ficando numa situação pior do que ela estava antes de começar essa busca aí incessante por esses prazeres. E por fim, só para reforçar, né, quais são, né, essas consequências ruins, acho que fica meio óbvio, mas nenhuma desses prazeres que eu falei, que podem virar fonte dessa busca incessante, nenhum deles, na minha opinião, ajuda a construir coisas significativas na vida de uma pessoa. Quais são essas coisas significativas? O impacto que você vai ter na sociedade, então o seu trabalho, né, sua profissão, sua carreira, os seus relacionamentos com amigos, com seus familiares, com filhos, né, a criação dos seus filhos, talvez a coisa mais significativa. Então todos esses prazeres que eu falei, não só não vão agregar em quase nada para esses objetivos, como muitas vezes eles vão tirar o seu tempo, porque em vez de colocar o tempo é limitado, a gente só tem 24 horas por dia, então ou você está colocando na construção de coisas significativas para o médio e longo prazo, ou você está colocando nessa busca por esses prazeres. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então muitas vezes vão tirar tempo das questões mais significativas da sua vida, muitas vezes vão tirar dinheiro, porque esses vícios demandam dinheiro para serem sustentados, e muitas vezes, pior talvez até do que tempo e dinheiro, eles vão diretamente minar essas coisas mais significativas. Como eu falei, uma pessoa às vezes viciada vai comprometer o relacionamento com um parceiro, com os filhos, né, e pode acabar, né, fazendo você perder essas questões aí que são as mais importantes. Então, né, como eu falei já na outra lição, cuidado nessa busca pela felicidade, muito melhor focar em buscar responsabilidades na vida, e também cuidado com os prazeres que estão à disposição. Muitas vezes a gente começa, né, e depois vai aumentando essa busca por esses prazeres até ficar, né, você cair naquela rodinha do hamster. Então tem que tomar muito cuidado e entender que muitas vezes abrir mão, a renúncia, né, a certas coisas
também ajuda nesse caminho de buscar responsabilidade, buscar serenidade. Beleza?